Boa tarde. O Partido Conservador em São Paulo deveria se chamar Partido do Interior. O conservadorismo vem do interior, não é verdade? Então, os meios urbanos, eles costumam ser grandes cadinhos de movimentações culturais advindos justamente do problema do processo de urbanização acelerado. E é por isso que a gente costuma entender que uma das primeiras coisas a serem feitas, e De Gaulle observou isso na França, voto distrital. Foi a forma que ele encontrou para conter o avanço do Partido Comunista Francês, que sempre computa os votos a partir dos grandes centros urbanos e das reuniões sindicais e das universidades. É uma assimétrica que a gente não encontra aqui, a gente encontra na Bíblia. A gente encontra a visão na primeira lei, a partir de Moisés, da lei de Italião, e a visão assimétrica, a nova lei posta a partir do novo evangelho de Jesus. Jesus era justamente o primeiro homem a perceber que tinha que montar um think tank para combater justamente as sinagogas, que eram os departamentos de então, que faziam a doutrina. Daí o termo doutor vir das sinagogas. Os doutores em leis vêm justamente da religião. E Roma adotou os doutores em doutrina para o jurídico, para os advogados. Doutrinadores. Essa é a raiz. E Jesus percebeu que ele poderia ser um doutor sem precisar de biblioteca, nem estruturar uma sinagoga. Ele aprendeu isso porque ele foi ao Oriente, ele desapareceu décadas, né? Depois reapareceu. Ele viu isso no taoísmo, no confucionismo, e trouxe isso. Ele entrava na sinagoga do outro rabino e falava, não, Deus é amor, não é essa figura grotesca, não é a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Deus é perdão, é superação, a tal ponto que aí os rabinos tiveram que matá-lo. E fizeram uso da juristocracia da época, que era romana. Essa visão é a visão que nós temos até hoje. E o que vence hoje isso nas universidades? É o exemplo da educação que a gente observa hoje nos Estados Unidos e até mesmo hoje também na China. Qual é? Não depender do trabalho concentrado a partir das universidades, como a Europa fez, e sim do trabalho concentrado da Aliança do Estado com think tanks, com os institutos, com as fundações. Os institutos são muito importantes. Nos Estados Unidos, quem movimenta a estratégia são os institutos. E é essa a grande razão hoje das universidades norte-americanas estarem em revolta em relação às movimentações que se realizam hoje no Estado. E isso acontece hoje na Europa também. E é por isso que a China cresceu sabiamente. Porque se alguém acha que Xi Jinping é um comunista, é porque não viu a história dele. Para quem não viu, é importante saber. É um homem que tirou 600 milhões de pessoas da pobreza, apresentando a elas um horizonte de prosperidade. E investiu fortemente em duas coisas, educação e infraestrutura. Que, aliás, é a mesma razão do crescimento da Coreia do Sul e do Japão. E o princípio é muito parecido. Shintoísmo, taoísmo, confucionismo. Ah, mas a democracia, calma. A Ásia é outra estrutura, é outra história, é outra filosofia. Mas observem hoje a dinamicidade com que essa razão vai se implementando. A China recebeu por 30 anos todo o lixo produzido pelo globalismo e aprendeu com esse lixo. Ela recebia todo o lixo tecnológico produzido nos Estados Unidos e na Europa e aprendeu a tecnologia extraindo daquilo que era enviado para eles, processado. A China recebeu
as indústrias mais poluidoras do mundo, porque a mão de obra era barata. E aprendeu a se industrializar. Então, antes da gente passar a criticar, é importante a gente ver, absorver a experiência. Era um país com milhões, centenas de milhões, hoje com 1 bilhão de habitantes, que tinha metade do PIB do Brasil na década de 70. E hoje compete com os Estados Unidos. Então, nós precisamos agir como agem aqueles que aprendem com a experiência alheia. Os medíocres só aprendem com a própria, e os ineptos não aprendem nunca. Aqui, nós já temos aqueles que só querem aprender orgulhosamente com a experiência própria, são os medíocres. Né? E trabalhamos com aqueles que não aprendem nunca. A gente precisa começar a observar mais a variabilidade das coisas. E essa visão é uma visão do Oriente para o Ocidente que nos trouxe Jesus. Abrir a visão. Ver as coisas com outros horizontes. E eu vi hoje de manhã, recebemos grandes ensinamentos, né, Serrão? Não é verdade, né? Fala aqui que eu estou entre dois amigos. Serrão aqui, companheiro de lutas, né, e às vezes de frustrações também em grandes projetos, porque a dificuldade é muito grande. E eu acompanho de 10 anos, né, de PTB, não é verdade? Trabalhamos juntos, quando eu presidi lá o PTB Ambiental, com o Campos Machado. Sempre cumprindo missões. E a minha visão sempre foi, desde estudante, uma visão ligada a um outro filósofo que não foi citado até agora, que eu vou falar, que é o Karl Popper, que sempre observou, desde a história, desde a Grécia Antiga, a grande dicotomia que havia, né, entre Platão e Aristóteles, Platão buscando a perfeição, os homens perfeitos, né, a figura perfeita, o paraíso, e Aristóteles verificando que as pessoas são imperfeitas por natureza, e é para isso que existem as leis. Do platonismo vieram todas as doutrinas totalitárias de Platão, todas as doutrinas totalitárias. De Aristóteles vieram todas as doutrinas democráticas. E dentro do totalitarismo, sempre a visão de que o mundo está acabando, de que nós caminhamos para o caos e que a gente sempre precisa de um salvador. É o historicismo. Mas as sociedades inteligentes, que são abertas, são aquelas que buscam sempre o conhecimento e a experiência. E essa é a razão do moderno conservadorismo. Manter as sociedades abertas para sempre obter novos conhecimentos. A sociedade que vivemos hoje é a sociedade do conhecimento. Então, quando falamos na discussão globalista, não podemos, primeiro, confundir globalismo com globalização. A globalização é um processo econômico que começou quando Mohammed II tomou Constantinopla e cortou o caminho da seda, que fazia o comércio da Ásia para a Europa. E os europeus foram obrigados a desenvolver as navegações, o sistema mercantilista, que eram as multinacionais da época, para buscar aquelas commodities que eles já não tinham mais acesso. E, a partir daí, começaram a explorar os outros continentes. Muitos deles, na verdade, com base no mapa do almirante Pig Reis, que foi cedido pelos chineses. Porque os chineses já tinham conhecido. Pelo comércio. Sempre foi o comércio. Hoje é o comércio. E o comércio é agressivo. O comércio pode desindustrializar um país, fazendo com que a indústria que seja fornecida a esse país atenda ao comerciante. É do mercado. E a gente tem que se defender com soberania em relação a isso. Que parasitas que se aproveitam disso nós estamos vendo hoje no país. Prometendo o paraíso e criando o inferno. Que é o que Karl Popper nos ensina. Segundo, não há sociedade aberta. Há sociedades identitárias. O que se faz com isso? Não se abre para novos conhecimentos. Se criam igrejas. Percebe? E cada igreja tem a sua doutrina. E aqueles que contestam são os negacionistas, são os extremistas, são os antidemocráticos. E é o que acontece hoje em todo o planeta.
mas especialmente na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, que até hoje não percebeu o tamanho que ele tem. Tem uma elite horrorosa, que não é elite. Na verdade, é uma oligarquia. E o que acontece hoje na Europa? Os oligarcas europeus estão caindo, um a um. Estão tão desesperados com o avanço do conservadorismo na Europa, né, Serrão? A gente acompanhou isso de perto, que só restam a eles tentar uma guerra mundial. Com o avanço do conservadorismo nos Estados Unidos, tentaram matar Trump 3 vezes. E Trump assumiu, com um apoio muito forte do Elon Musk, que ele sofreu na pele esse problema dentro de casa. E essa razão pessoal, essa experiência pessoal, que fez com que ele tomasse essa atitude importantíssima. E graças a isso, eles não vão hesitar. Como aqui no Brasil nós hesitamos, a partir do período do Bolsonaro. Hesitamos. Eu participei da transição. Fiz parte do plano de governo do Bolsonaro. Junto com o Ricardo Salles. Nada do que a gente fez nós conseguimos aplicar. Porque o Deep State, a burocracia interna e as hesitações das lideranças de direita, muito preocupadas em discutir entre elas próprias, acabou impedindo que as reformas se fizessem. E a grande razão geopolítica hoje desta gentalha que detém quase que 60% do faturamento financeiro mundial, que são os globalistas, e que querem manter a população, primeiro, segmentada e, segundo, reduzida, porque não vai dar dinheiro para todo mundo. E, em terceiro, reduzida a um grupo de excluídos que vão receber dinheiro de assistência social. Esse é o grande problema deles. Desemprego e renda, não é emprego e renda. Mas eles estão percebendo, como tudo na vida, que a gente sabe, que uma coisa é você planejar isso, a outra são as circunstâncias não permitirem. Hoje, nos Estados Unidos, Trump já informou, vai cortar as cordas que dirigem os marionetes. E é esta a visão posta pelo Trump que está assustando esse povinho aqui. E vão tentar pegar Bolsonaro e companhia bela como reféns. Não é isso, senhor? Para tentar negociar, inclusive o que o senhor acabou de dizer. Ó, a gente sai, mas na boa. Porque sabem que estão envolvidos nessa conspiração internacional. E aí onde entra a questão ambiental? Em tudo. Tudo. Ajudei a construir, a implementar essa questão toda. Eu sou um cumpridor de missões. Na década de 80 já trabalhava com isso. A visão posta hoje dentro da área ambiental, guardem isso, é de preservacionismo, preservar, e não mais de conservar. Percebe? E a visão que foi posta nas declarações da ONU, que foi construída em cima das ruínas da Segunda Guerra Mundial, sempre foi humanizar e desenvolver. Desenvolver, sair do envolvimento. Não há desenvolvimento, e o direito é ao desenvolvimento em bases sustentáveis para que as pessoas saiam do envolvimento. Não fiquem morando de tanga no aquário para beneficiar Marina Silva e companhia bela. Isso é o que está nos princípios internacionais. E nunca foi pregado aqui no Brasil. Por quê? Porque o fator ambiental aqui é uma ferramenta de dominação geopolítica. Para que a gente não cresça, porque as reservas que aqui estão devem atender aos interesses globalistas. Mas os países em desenvolvimento, inclusive os árabes, estão começando a explorar o seu petróleo. Ótimo, vamos cortar o petróleo, dizendo que isso é muito ruim, e desenvolver novas tecnologias, tornando esses países dependentes, mais uma vez, do que será direcionado a partir daquele grupo. E como é que a gente vai resolver isso? Não tem problema, a gente contrata os cientistas e estabelece uma coisa que nenhum método científico no mundo consegue compreender: consenso científico. Karl Popper também nos fala, porque ele é o grande ideólogo do método científico. A ciência é feita para ser sistematicamente contestada. É a razão do método científico. Se isso é verdade, como é que alguém pode ser negacionista, né, por estar contra um conceito que, sendo científico,
muda toda hora. Se só em 2018 nós começamos a entender que parte da água do planeta vem por conta dos efeitos dos ventos solares, e é por isso que a gente vê água até em Mercúrio, como é que a gente pode imaginar que o que foi assinado em 2015, em Paris, ainda vale em todos os seus preceitos? Percebem? Em outras palavras, ainda estão matando Copérnico. Eles estão matando Copérnico todos os dias. Por quê? Porque formaram igrejas. E é isso que a gente precisa resgatar. Então, minha razão aqui, estar conversando hoje com vocês, e a pedido, né, e atendendo a liderança do meu amigo Bernardo. Precisamos ter um conservadorismo que implique no combate às agendas globalistas na área ambiental. As armadilhas estão aí, estão sendo denunciadas até na Europa. A Agenda 2030 é uma armadilha geopolítica. A agenda da Carta de Paris é outra armadilha geopolítica. E observem, o único país em todo o planeta que assina tudo e se compromete é o Brasil. Todos os dias. É impressionante essa capacidade que nós temos de tomarmos rasteiras de nós próprios. Acabou, né? Então, é essa visão, eu acho que é essa missão, né, Bernardo, que vai nos ser dadas. Conservar, não preservar, desenvolver com bases sustentáveis, mas jamais com base nas agendas que são as armadilhas que estão sendo postas aí. E eles nos destroem, é óbvio. Eles precisam. E é contra isso que a gente vai lutar, né? Obrigado. Olha, gente, que riqueza, quantas visões.